Olá, sejam muito bem-vindos ao workshop da Advocacia Criminal. É um enorme prazer tê-los aqui, de verdade, gente. Hoje o dia é especial, porque eu tenho uma programação muito bacana para vocês. Na verdade, eu criei, tentei adaptar uma das minhas aulas, que é destinada ao habeas corpus, para vocês. Veja bem, o curso que eu tenho de habeas corpus, ele é composto de vários módulos. Então, é um estudo profundo acerca do Instituto. Antes mesmo da pessoa, do aluno, aprender a redigir a peça processual, eu dou alguns conceitos, algumas noções introdutórias. Então, eu tentei aqui fazer uma síntese do meu curso e passar para vocês no segundo dia de programação do workshop da Advocacia Criminal. Ok? Não vamos perder tempo, que temos muita coisa para estudar. E eu resolvi também dividir a aula em dois vídeos. No primeiro, vocês vão aprender sobre as noções introdutórias, os termos e expressões jurídicas, que é esse vídeo agora. E no segundo vídeo, nós vamos analisar a situação fática em concreto, lógico que é uma situação hipotética, e com base nessa situação fática, nós vamos elaborar a peça processual do HC. Vamos começar aqui com os nossos slides, ok? Então, vamos voltar aqui. Esse que vocês estão vendo agora na tela, na verdade, é uma apresentação do curso, né? Do evento do workshop. E hoje falaremos sobre o HC em face da ausência dos requisitos da prisão preventiva. Quem vai ministrar sou eu, Roberta Andriane Renault. Deixa eu só voltar aqui. Vamos então falar sobre o conceito do habeas corpus. O habeas corpus é um remédio jurídico processual de índole constitucional que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou coartada por ilegalidade ou abuso de poder. Esse conceito ele foi trazido do Paulo Rangel, na obra dele Direito Processual Penal, da editora Atlas. Tá? Eu achei o conceito mais completo. Vamos esmiuçar esse conceito para procurar entender o que é realmente o HC. Primeiro, é um remédio jurídico processual. Ele é criado para sanar violações à liberdade de locomoção. E nesse primeiro momento, você tem que saber se realmente a situação do seu cliente é de HC. Muitas vezes pode ser um mandado de segurança. Então, se há realmente uma violação à liberdade de locomoção, caberá o habeas corpus. Só que essa liberdade de locomoção é um termo muito amplo, né? Existem muitas situações que impedem a liberdade de locomoção. E aí a gente teria que falar exaustivamente sobre todos os requisitos do HC e, infelizmente, nesse curso não cabe, tá? Mas o que você precisa saber nesse exato momento para elaborar uma peça processual de habeas corpus é que ele é constitucional, o Instituto, ele está inserido na Carta Magna, através do artigo 5º, inciso 58, é uma cláusula pétrea e, como tal, ele não pode ser abolido por emenda constitucional. Graças a Deus, né? Diante do nosso atual Estado democrático de direito, com vários abusos, já pensou se pudesse ser abolido? Enfim, vamos falar agora sobre a natureza jurídica do HC. Para a maioria da doutrina e da jurisprudência, é uma ação autônoma de impugnação. Então, embora o HC esteja disposto no Código de Processo Penal entre os recursos, a maioria entende que é essa ação autônoma de impugnação. E aí, ela visa, né, o HC visa desconstituir tanto uma decisão judicial como um ato de autoridade administrativa e alguns dizem que um ato de um particular. Uma autoridade administrativa, a gente coloca aí, por exemplo, o delegado de polícia, né? E
o mais importante para vocês é que, como ação autônoma de impugnação, esse HC está submetido a todas as regras da teoria geral da ação penal. Então, quando vocês pensarem em elaborar o HC, vocês têm que pensar em preencher os requisitos, né, da ação penal, para esse HC sequer ser analisado no seu mérito. Vocês sabem que existem alguns requisitos indispensáveis para que o mérito possa ser examinado pelo tribunal, pelo juiz ou por qualquer autoridade judiciária, ok? Vamos então falar agora um pouquinho sobre as espécies de habeas corpus, né, as mais conhecidas. A gente tem como primeira espécie a que é mais aplicada no direito, na prática da advocacia criminal, que é o habeas corpus liberatório ou repressivo. Ele é impetrado quando já houve a violência ou a coação contra a liberdade de locomoção de pessoa física. Então, a pessoa física, aquela pessoa, teu cliente, já sofreu essa coação à liberdade, mediante ilegalidade ou abuso de poder. Vamos imaginar que já tenha sido decretada a prisão preventiva do seu cliente. Então, o caso é de habeas corpus liberatório. E existe a segunda espécie, que é a menos aplicada, mas não menos importante, que é o HC preventivo ou suspensivo. É aquele, como o próprio nome, evita, ele tem como objeto evitar a situação de violência ou coação contra a liberdade de alguém. E aqui eu falo da execução provisória da pena, né? Vocês já devem ter ouvido falar, no ano passado, passou a adotar esse entendimento de que, quando o seu cliente ele é condenado em primeiro grau de jurisdição e ele apela dessa decisão, se em segundo grau essa condenação for mantida, há quem entenda que ele já poderia ser preso, uma execução provisória, ainda que caiba o recurso especial e extraordinário. Há toda uma corrente garantista falando da violação do princípio da inocência e, enfim, mas é importante que vocês saibam disso. Então, nesses casos em que o seu cliente, né, pode ser preso se confirmada a sentença em segundo grau de jurisdição, qual o melhor caminho a seguir pelo advogado? Depende muito do caso específico, mas alguns impetram um habeas corpus preventivo antes do julgamento da apelação para evitar que o seu cliente seja preso. Então, quando há o julgamento da apelação, se você já impetrou o seu HC, já foi concedida a ordem, né, o salvo-conduto, você vai ter um documento em mãos que vai assegurar a liberdade do seu cliente. Vamos continuar. Previsão legal. Bom, os textos, né, os principais textos legais que regulam o Instituto do habeas corpus são a Constituição Federal de 88 e o Código de Processo Penal. E aí você vem no artigo 5º, que o texto do artigo 5º eu acredito que todos já conheçam, mas o mais importante é você entender o inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, essa liberdade no território nacional ela é assegurada pela Constituição. E aí, para complementar justamente essa questão, o inciso 68 fala: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, é essa a definição trazida pela nossa Constituição Federal, que não é muito diferente da definição trazida pelo Código de Processo Penal através do seu artigo 647. Olha lá. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência. Aqui fala em iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Essa definição do CPP, ela abrange, né, o habeas corpus repressivo, na primeira parte, ou o habeas corpus preventivo, iminência, que está prestes a acontecer.
E é importante que você saiba que, além do artigo 547, para quem quer estudar habeas corpus, aliás, para você fazer qualquer peça processual, você tem que estudar o Instituto, tá? Então, quem quer obter todas as informações sobre o que é o HC, como é o seu processamento, as regras fundamentais, você não pode deixar de estudar os artigos 647 ao 667 do Código de Processo Penal. Então, é a minha dica para vocês. Deem uma lida com muito cuidado. Ok, isso é o mais importante. Termos e expressões jurídicas. Para a redação de qualquer peça processual, você tem que saber quais são os termos, as expressões adequadas àquela peça propriamente dita. Então, por exemplo, se você vai fazer um recurso, você não vai dizer que você está oferecendo o recurso. O verbo adequado é interpor. Quando você está falando de alguém que está recorrendo, você pode usar a expressão recorrente. Então, essas expressões que eu estou falando. Se você usa verbos, expressões inadequadas, aquele juiz, ou desembargador, ou ministro, né, se for Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, aquela pessoa que for julgar o seu HC já vai ficar com maus olhos. Poxa, o advogado não sabe nem usar as expressões adequadas. E você aqui quer criar uma reputação, você aqui quer criar um nome, você quer fazer uma peça com a maior qualidade técnica possível. Então, fique atento. No caso do habeas corpus, a gente fala em writ, remédio heróico, remédio constitucional, mandamos. Tudo isso são expressões sinônimas usadas para o habeas corpus e também para mandados de segurança. Então, ao invés de você ficar falando na peça HC, 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 bota lá, substitui writ. Aí, numa hora, você bota remédio heróico, remédio constitucional e assim vai. Ok? Lembra que eu falei que no recurso a gente diz que interpôs o recurso, o verbo adequado. Aqui, quando se fala em habeas corpus, a gente impetra o HC. A gente não diz que interpôs ou que ofereceu o HC. Ok, outras expressões jurídicas. Impetrante. O impetrante é aquele que faz o pedido de HC, né, do HC, em nome de uma pessoa, ou dele mesmo. Às vezes o próprio paciente, a própria pessoa que está sofrendo a violação na sua locomoção, ela mesma impetra o HC. O HC pode ser escrito até numa folha simples de papel, num papel higiênico, não existe essa formalidade, né? Porque é um instituto de tamanha importância. Então, se você. Agora, geralmente, quem impetra o HC é o advogado. Então, nós, como advogados, somos impetrantes. Nós estamos fazendo o pedido de habeas corpus, pedindo a liberdade, né, ou evitando que o nosso cliente seja preso. Então, em nome do nosso assistido. É isso aí. E a autoridade coatora é aquela que determinou a ordem legal. Vamos, por exemplo, imaginar que quem decretou a prisão preventiva do seu juiz, do seu cliente, foi o juiz da vara criminal X. Então, ele é a autoridade coatora. E aí, esse habeas corpus vai ser julgado no Tribunal de Justiça. Ok, paciente. Paciente é, como eu falei, aquele que está sofrendo a coação, ou está na iminência de sofrer. Ou a gente pode dizer que é a pessoa pela qual se pede a ordem de habeas corpus. Ok? Então, no caso, o que acontece na maioria das vezes são os nossos clientes, os pacientes. Alvará de soltura. Esse alvará de soltura, essa expressão, ela está relacionada ao habeas corpus liberatório ou repressivo. Então, o que acontece? O judiciário ele reconhece que houve o constrangimento ilegal para o seu paciente, né, para o seu cliente, e determina que aquilo acabe imediatamente. Então, foi decretada a prisão preventiva, não tem os requisitos dessa prisão. O Tribunal de Justiça ele cessa essa decretação. Então, para acabar com esse tipo de ilegalidade. E o salvo-conduto ele está relacionado ao habeas corpus preventivo ou suspensivo.
Na verdade, ele é um documento expedido pelo Poder Judiciário que tem como objetivo evitar que o paciente sofra um constrangimento ilegal e tenha assegurado o seu livre trânsito. Eu dei o exemplo lá da execução provisória da pena. E vamos chegar ao final desse vídeo, né, falando sobre o seguinte: as hipóteses de cabimento. Eu não vou poder analisar cada uma dessas hipóteses, porque, como eu falei, o meu curso é muito completo, então são vários módulos e várias aulas. Mas eu gostaria de deixar aqui para vocês o artigo 648 do Código de Processo Penal. Ali estão presentes hipóteses de coação ilegal do direito de ir e vir, hipóteses de constrangimento ilegal. Então, qualquer uma daquelas hipóteses, se elas ficarem configuradas, no caso em concreto, caberá o HC. Agora, você não vai olhar aquela lista, por exemplo, nesse artigo 648 a gente tem a causa de extinção de punibilidade, a gente tem ausência de justa causa, a gente tem excesso de prisão. Isso tudo configura constrangimento ilegal e, por conseguinte, cabe o HC. Agora, esse rol, é importante que vocês saibam que não é um rol taxativo, ou seja, se tiver outras hipóteses, caberá o HC. Não são apenas aquelas que estão no artigo 648. Existem outras que não estão naquele artigo e que são objeto de HC. Aí você pode me perguntar, mas como é que eu vou saber? Você vai olhar. Houve uma ameaça à locomoção, ao direito de ir e vir? Esse é a base, o fundamento do HC. Se aquela situação gerou essa ameaça ou está na iminência, é caso, sim, de habeas corpus. Tá, gente? Então vamos voltar aqui para a tela cheia. Eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo. Quem tiver dúvidas, quiser registrar essas dúvidas, fique muito à vontade. Pode colocar os seus comentários no grupo fechado do Facebook do Workshop da Advocacia Criminal e assistam, o segundo vídeo, que aí sim vai falar sobre a elaboração da peça processual do HC quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau!